dia a todos, obrigado pela presença, por se juntarem a nós em mais um webinar nessa semana, dentro de uma programação de celebração dos 20 anos da imagem corporativa. Eu sou Ciro Dias Reis, presidente e fundador da empresa. Tenho o prazer de ter hoje aqui conosco para falar sobre ESG e sustentabilidade em conexão com o negócio das empresas. A Suzy Yoshimura, ela é diretora de sustentabilidade e compliance do GPA, além de membro do conselho do Instituto GPA, e tem uma larga experiência nesse campo. Temos também o Wilson Paiva, que é o gerente de responsabilidade social e relações com comunidade na Klabin, e atua diretamente ali no interior do Paraná, junto à comunidade, está ali junto à fábrica, né? Então, tem uma experiência muito hands-on também. E quero agradecer a Suzy, agradecer o Wilson por terem aceitado nosso convite. E convidamos uma empresa que é tipicamente B2C, que é o GPA, é varejo na veia, milhares de fornecedores, né, Suzy? E, de outro lado, uma empresa tipicamente B2B, que é a Klabin, né? Então, o IGPA muito voltado para o mercado interno, abastecendo, né, centenas de lojas no Brasil inteiro, e a Klabin, uma empresa fortemente exportadora, muito direcionada para o mercado externo. Então, achamos que seria um bom mix aqui a gente ouvir essas duas experiências em termos de ESG, sustentabilidade, conectadas ao negócio de empresas tão diferentes. Agradeço, então, a presença de Suzy e Wilson, e vamos começar com a Suzy falando um pouquinho da jornada GPA em termos de sustentabilidade e ESG, e depois passamos a palavra para o Wilson. Bom dia, Ciro, e a todos e todas. O Wilson também, que bom estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Primeiro, acho que é exatamente isso, Ciro, é uma jornada, né? Então, não é uma corrida, eu digo de 100 metros, né? Ele realmente tá mais para uma maratona, no sentido de você entender que existe, de fato, uma estratégia, um olhar de longo prazo, uma disciplina de execução e de, principalmente, aprendizados para a evolução, né? Acho que é isso que eu posso comentar sobre o processo que foi, né, e continuará sendo no que se refere a integrar a sustentabilidade dentro da estratégia do negócio, que é diferente de você ter ações, iniciativas ligadas ao tema, ligadas às questões sociais e ambientais, alinhadas, permeando, né, como boas práticas, mas não necessariamente fazendo parte da tomada de decisões e de situações das quais, inclusive, a gente abdica, né? Então, acho que quando a gente fala de sustentabilidade dentro da estratégia, a gente está falando disso, como os aspectos sociais e ambientais vão ajudar a tomar as decisões daquilo que vamos fazer e daquilo que a gente vai abdicar, né? Então, a gente toma todo tempo esse tipo de decisão e inserir as variáveis sociais e ambientais também é um desafio que faz parte aí desse nosso processo, dessa jornada. Acho que o que vale a pena comentar é que, no caso nosso, como você falou, né, então o GPA, as marcas que estão ali ligadas ao consumidor, né, só para a gente relembrar, é o Pão de Açúcar, o Extra, o Compre Bem, em seus multiformatos, né, que atendem aí todas as regiões do país. Então, como varejista, a gente sempre teve, principalmente no começo, mais pela marca do Pão de Açúcar, programas, iniciativas que
conectavam com a sustentabilidade. Então, o Pão de Açúcar foi o primeiro grande, né, varejista a oferecer de uma maneira sistemática produtos, por exemplo, orgânicos, né? Depois disso, a gente também foi, há 20 anos atrás, o primeiro varejista a trabalhar sobre os conceitos de chegar ao varejo de grande porte, a produção local, né, trabalhar na época a gente chamava de conceito de fair trade, como você fazer uma repartição adequada de benefícios desse processo, estimular e respeitar a capacidade e forma produtiva desses fornecedores, num programa chamado Caras do Brasil, com processos diferenciados, inclusive de compra e de pagamento, né? Então, são exemplos de que a gente vem fazendo e veio acumulando conhecimento. O outro exemplo foi o próprio pioneirismo, antes mesmo de existir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a disponibilização, né, dos chamados PEVs, que a gente chama, né, que é os pontos voluntários de coleta de resíduos, que também existe há muito tempo do Pão de Açúcar, em parceria com a Unilever. Então, essas são as ações que, de fato, permeiam o nosso negócio, exemplos que a gente veio acumulando conhecimento, e que a partir daí a gente viu como que isso vira processos, né, e estratégia para todos os nossos negócios. E uma das coisas que vem ajudando muito o grupo a fazer essas reflexões, evoluções e mudanças de diretrizes e processos é a amarração disso com o alto nível da direção da companhia, né? O alto nível de governança da companhia. Então, o GPA já tem há muitos anos, desde 2012, um comitê de sustentabilidade ligado ao conselho de administração, e isso faz com que desde o topo, né, a gente comece a trazer essas reflexões e, a partir dessas reflexões de sustentabilidade, cruzar elas com as demais, com outros comitês e com a própria agenda do conselho. Um outro processo que eu acho que foi muito importante nessa jornada e que ajuda a sensibilizar, a mostrar prioridade na agenda, né? A gente é um grupo de mais de 50 mil colaboradores, então é importante você disseminar isso e ter toda a companhia alinhada a essas prioridades. Desde 2016, a gente tem como uma das metas, né, um dos indicadores e metas dentro da remuneração variável dos executivos e lideranças, ou seja, todas as pessoas elegíveis à remuneração variável têm um indicador ligado aos temas sociais e ambientais, né? Isso é um sinal, né, que traz assim uma necessidade. Então, a gente tem agora, desde esse ano, a gente tinha um de consumo de energia, a gente passou para realmente redução de emissões de gases de efeito estufa. Isso faz com que, pelo menos, as pessoas comecem a tentar entender o que é aquele indicador que faz parte da minha remuneração, como eu devo contribuir, eu posso contribuir para chegar naquele resultado. Então, acho que são formas que ajudam a isso, de fato, estar... o pessoal fala muito de DNA, né? Estar, mais do que isso, eu acho que fazer parte, na verdade, da disciplina, da rotina, das atividades e da estratégia do dia a dia da companhia. Acho que esse é um dos pontos mais importantes aí desse direcionamento. E aí, acho que nessa lógica, né, o que a gente vem nos últimos anos sentindo é que existe um ator que é super importante, que começa a trabalhar, a buscar mais informações, mais critérios, enfim, e que vem ajudando também nessa pauta. Eu diria que são dois, né? Um é um investidor, né, que vem cada vez mais querendo fazer parte dos seus critérios, dos seus portfólios, dos seus interesses, os temas socioambientais. Isso traz uma aceleração nessa jornada. E o outro é, digamos, o nosso maior stakeholder, que é o consumidor, a consumidora, né? Então, mesmo a gente tendo discrepâncias sociais, econômicas no nosso país, então esse nosso consumidor, ele é plural, né? Com diversos perfis, mas de uma maneira geral, no que se refere ao varejo, eu sempre falo que o varejo, ele é uma curadoria, né? Por anos ele foi uma curadoria da questão
de preço ou de acesso de alguns tipos de produtos que às vezes a gente não podia acessar, e que nos últimos anos o consumidor pede também uma outra curadoria. Como é feita a sua escolha a partir dos processos de produção, né? O que é levado em consideração, as questões sociais e ambientais no processo de produção. Então, você, meu varejista, ajude a que eu possa fazer a minha melhor escolha, né? Me ajude a fazer essa melhor escolha também levando em consideração as questões sociais e ambientais. Então, acho que esses dois atores, dois stakeholders têm realmente ajudado a impulsionar e a acelerar mudanças, digamos, mais radicais e transversais das companhias, né? Então, acho que esses são alguns dos principais pontos, digamos assim, do que a gente vem aprendendo e realizando aí nessas jornadas. No caso do GPA, a gente tem 5, digamos, eixos de atuação, né? É a questão de como ter um ambiente, seja na companhia, seja na relação dos seus clientes, mais diverso, representativo, inclusivo. O segundo é a questão, de fato, do nosso negócio, como ele pode contribuir para combater aí a emergência climática, então as questões ambientais. A terceira frente, que eu diria que é a alma, né, do nosso negócio, é como que a gente co-constrói e transforma a nossa cadeia de abastecimento para questões sociais e ambientais e ajuda isso na oferta e no consumo mais consciente, né? O quarto pilar é a questão mesmo do engajamento com a sociedade, então nossas atuações de impacto social e investimento social privado. E por último, de uma maneira mais transversal, como tudo isso se conecta com nossos stakeholders, dando transparência, garantindo a relação íntegra e ética com todos os nossos pontos de contato. Então, essas são as formas, digamos assim, como o GPA classifica, né, as suas atuações de uma maneira geral em sustentabilidade. Suzy, obrigado. Interessante essa visão do todo da jornada e de como isso começou lá atrás e a chamada melhoria contínua, né? O engajamento contínuo, principalmente numa organização como a de vocês, que trabalha em centenas de frentes, centenas de fornecedores e parceiros de negócio. Passando agora do B2C para o B2B, então vamos ouvir o Wilson acerca de como esse olhar ele se dá na Klabin, que é uma empresa de papel e embalagem, e que tem feito investimentos bastante grandes, não apenas na expansão da produção, como também no campo de ESG, sustentabilidade. Muito bom, obrigado, Ciro, bom dia. Em primeiro lugar, meus parabéns à Imagem Corporativa, nossa querida IC, por essa jornada de 20 anos. Como você disse, eu tive oportunidade de ver esse começo lá em 2003, né, logo após a minha carreira em redação. Então, tenho muito carinho pela agência, sigo acompanhando e dou os parabéns e vendo que a agência é hoje o que o Ciro sempre desejou que fosse, né, uma agência inovadora e que puxa assuntos tão relevantes quanto este, né, de discutir nesse momento essas questões de ESG. Então, muito obrigado pelo convite. Como você disse, a gente é uma empresa produtora de papel para embalagens de papel. É uma empresa de 122 anos. Então, essa jornada de sustentabilidade ela vem desde muito tempo antes desse conceito existir. Mas se a gente fizer um recorte mais recente, nós temos aí a partir da Eco 92, que foi a primeira grande evento global, né, a respeito do tema. Nós tínhamos lá, né, o Israel Klabin, que é um dos nossos acionistas, controladores, né, presidindo o comitê organizador, assim como nós tínhamos o ministro Celso Laffer, né, como vice-presidente da conferência. Então, a dedicação, a prática dos controladores e da empresa a partir disso, com os temas de sustentabilidade, vem crescendo desde essa época. Então, nós somos a primeira empresa a ter o selo, né, FSC na nossa cadeia de produção em 98,
Isso já era aquele sinal, como se falava em triple bottom line, né, o social, o ambiental e o econômico, e a gente já pressentia que, para um setor que lida com madeira, floresta, a gente planta árvores, colhe árvores para fazer papéis de uso geral, né, de uso por toda a sociedade, que a sociedade, em algum momento, ela demandaria esse reconhecimento de boas práticas. E a Klabin, então, foi pioneira nisso. Também assinamos o Pacto Global em 2003, e, mais recentemente, essa agenda se transformou numa agenda voltada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, Agenda 2030. Então, a Klabin fez toda uma reflexão do que ela é como empresa e do seu plano de expansão estratégica de negócios, e fez uma aderência com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Disso nasceram os CODs, os objetivos que a Klabin vai buscar, com metas mensuráveis para esses ODS, e isso está já hoje, se entrarem no site da Klabin, vocês vão ver lá quais são essas metas. Por exemplo, nós teremos total redução, né, eliminação dos resíduos em 2030. Vocês imaginam uma fábricas enormes produzindo centenas de milhares de toneladas de papel sem nenhum resíduo aterrado. Então, significa que todos os nossos resíduos vão ser reutilizados, reaproveitados, transformados em outros produtos, e isso tem sido uma realidade de investimento da Klabin. A nossa fábrica mais recente, inaugurada agora, semana passada, aqui em Ortigueira, no interior do Paraná, ela já traz como novidade um processo de gasificação da biomassa. Nós ainda temos algumas pequenas fontes de combustível fóssil na nossa operação, e ao se conceber esse projeto, já se colocou a necessidade de eliminar esse combustível fóssil. E o que foi adotado foi uma inovação, então pega essa biomassa, né, o que é os restos da árvore, da operação florestal, e você gaseifica isso, transforma num combustível para alimentação da nossa parte industrial. Um desafio nosso grande em ESG tem sido as expansões, né? Apesar de sermos, como o Ciro salientou, uma empresa B2B, nós alimentamos, né, as outras empresas com papéis, com caixas de papelão, com sacos industriais. Nós temos feito projetos de expansão muito relevantes em localidades muito pequenas no interior do Brasil. Eu estou hoje numa cidade chamada Telêmaco Borba, apesar de ter daqui a gestão de toda a operação das nossas 24 unidades, mas aqui é o nosso grande coração. Nós aqui operamos somente no Paraná em 50 municípios, onde a gente vai, planta a árvore, em algum momento ela vai ser colhida e vai ser transportada por estradas rurais de localidades muito pequenas, sem infraestrutura. Nós estamos falando em cerca de 1.000 caminhões por dia circulando. Então, se nós não tivermos esse olhar, né, para os nossos impactos, né, o que nós causamos de impacto em relação às comunidades onde a gente vive, nós não conseguiremos operar, nós não conseguiremos ter a sustentabilidade almejada. Os projetos de expansão também têm tido impactos relevantes nos municípios, com a vinda, por exemplo, de 10.000 trabalhadores para construir uma fábrica. Então, nada disso é possível se você não tiver um controle de sustentabilidade muito grande, né, que, claro, vai além das questões ambientais e se envolve nas questões sociais. Então, hoje, para a Klabin, ter uma área de relações com a comunidade é algo absolutamente estratégico. Nós lidamos com exigências das mais altas. Esse último projeto nosso, chamado Puma 2, que agora entra na sua próxima fase, né, os próximos 2 anos nós ainda teremos obras aqui, são projetos financiados por Banco Mundial, por BID, por instituições como Banco do Japão, e todas elas, cada vez mais, têm um olhar muito rigoroso. As questões ambientais já são básicas, né? Mas para as questões sociais. Então, se você conhece as comunidades vizinhas, tem comunidades tradicionais perto da tua operação, né, indígenas, quilombolas. Então, toda essa agenda que a gente executa na prática, ela tem uma ressonância no mundo dos negócios. Já não é possível fazer negócios, obter recursos, né, fazer os nossos lançamentos de bônus, né, lançamos recentemente bônus de sustentabilidade, sem que isso seja uma prática, né, da empresa. E eu diria que, em termos de Klabin, felizmente isso acontece, e nós vamos além, né? O Ciro falava de produção de papel, uma empresa de papel. Nós estamos caminhando também para ser uma empresa que a gente não sabe exatamente
qual vai ser o setor que ela vai se enquadrar. Talvez uma bio-Klabin, porque a gente cada vez vê mais como uma inovação necessária para o mundo, esse mundo, né, tão conturbado do ponto de vista ambiental, com as questões dos plásticos, né, plásticos de uso único. Nós estamos caminhando para a substituição desses produtos, né, que vêm de combustíveis fósseis para combustíveis, para materiais renováveis. E o material que vem da árvore tem se mostrado cada vez mais promissor. Então, a gente está falando de usar, sim, as fibras da árvore para fazer papel para embalagem, que todos nós usamos, as caixinhas de leite, né, os congelados que a gente compra, mas também alguma parte dessa árvore, a chamada lignina, por exemplo, que é um componente das árvores, isso virar barreiras que vão substituir o plástico em embalagens de uso único. Então, esse caminho para a sustentabilidade também é um caminho de inovação de produtos. Nós temos, então, uma agenda vasta, né, de pesquisa e desenvolvimento para cada vez mais também produzirmos, né, produtos sustentáveis, que vão contribuir para a diminuição dessas emissões, que é uma agenda que a Klabin tem também protagonizado no Brasil recentemente. O nosso CEO, Cristiano Teixeira, né, ele é embaixador da COP26, ele tem feito, inclusive, chamados, né, de mobilização para o setor empresarial brasileiro, e a frase dele, que é muito importante, é essa: as empresas, né, o setor privado ainda não disse a que veio. Se nós realmente somos sustentáveis, nós queremos ser verdes, e ostentar isso para as nossas comunidades, nossos clientes e públicos diversos, nós precisamos agir. O setor florestal brasileiro, particularmente uma empresa como a Klabin, ela já é positiva em carbono. O que a gente emite nas nossas fábricas e o que a gente absorve com as nossas florestas já nos dá um saldo absolutamente positivo. Então, em tese, nós poderíamos estar descansados. Olha, nossa parte nós já estamos fazendo, não vamos mais mexer, e quem tem que se mexer são os outros. Mas é pelo contrário. A nossa contribuição será diminuir ainda mais as nossas emissões, diminuir e substituir esses combustíveis fósseis, materiais de uso único, e isso vai implicar numa questão econômica bastante significativa. Troca de equipamentos, troca e melhoria de processos. Então, tudo isso é o mundo em que a gente já está vivendo. Nós não temos uma agenda 2030 que, quando chegar lá, nós vamos fazer alguma coisa. Essa agenda já começou e, aliás, nós estamos atrasados nela. Então, a gente fica com bastante orgulho de trabalhar numa empresa que tem isso no seu DNA e que tem conseguido, nas suas ações, né, e não só apenas nos seus discursos, conjugar essa sustentabilidade que a gente almeja. Então, acho que, de maneira geral, Ciro, seria um resumo de como a gente está posicionado hoje nesse tema, e fico à disposição depois para as tuas perguntas. Obrigado. Ok. Obrigado, Wilson. E interessante que a gente começou aqui, a Suzy e você, Wilson, falando da jornada, né? A jornada é uma, como disse a Suzy, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Ao mesmo tempo, ao longo dessa jornada, desta maratona, alguns obstáculos acontecem. Um deles é chamado pandemia, né? Então, é inevitável imaginar ou tentar imaginar o que eu acho que vale a pena vocês discorrerem um pouco sobre isso, como a pandemia foi um desses obstáculos ou um desses eventos inesperados que, de alguma maneira, levou a uma ou mudança de rotas ou uma aceleração de uma decisão ou de um olhar que estava sendo previsto para um tempo ainda mais lá na frente. Então, eu queria um pouco, começando aqui pela Suzy, como é que a pandemia mexeu nessa jornada do GPA e fazendo já um link com o S do social, do ESG. O GPA tem programas já consolidados de inclusão, LGBTQI+, A+, enfim, como é que tudo isso tem se conversado durante a pandemia? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, durante a pandemia, realmente, o ano passado foi um ano que lá para nós foi
muito, muito intenso, imagino para todo mundo, mas nós ficamos abertos todos os dias, né? Então, tinha esse processo de aprendizado, de entendimento e aplicar uma coisa que a gente ainda não sabia qual era a melhor forma para garantir a segurança, né, dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, garantir a operação no sentido de abastecer. Então, acho que teve um processo muito importante de um engajamento coletivo é, é, dos nossos colaboradores e colaboradoras, que são esses 50 mil, mais toda essa cadeia que está junto de nós. Acho que esse foi um processo muito interessante e que, no que se refere à questão da sustentabilidade, acho que todos nós, profissionalmente, institucionalmente e até como cidadãos, percebemos na prática a questão da interdependência, né? O um depende do todo e esse todo depende de cada um de nós. A gente viu isso para a saúde, mas a gente viu e está vendo isso para as outras questões, né? Os desafios econômicos e sociais na qual a gente está que algumas pessoas podem estar vivendo e que coletivamente isso pode impactar para as demais. Então, acho que a agenda, o contexto do Covid nos trouxe vários desafios, muitos deles que a gente até tinha, digamos assim, quase que superado, como poucas empresas trabalhavam de uma maneira tão assistencial ainda, com foco, por exemplo, em doação de alimentos, né? A gente teve que voltar a fazer isso com grande força, muitos programas foram temporariamente substituídos ou tiveram que ser interrompidos e trabalhar, sim, a questão da doação e distribuição dos alimentos, porque as pessoas, é disso que elas precisavam e muitas ainda estão precisando. Então, algumas questões, infelizmente, voltaram, né? Alguns anos de conquistas voltaram atrás. Por outro lado, eu acho que estamos vivendo esse processo empático e esse entendimento dessa interdependência. E isso é bom para as outras questões de sustentabilidade dos temas sociais e ambientais. Isso é bom para uma agenda coletiva, como o Wilson colocou, por exemplo, da questão da mudança climática, né? Então, antes, acho que existia uma distância muito grande daquele consumidor ou daquela pessoa sobre qual é o meu papel, a minha interferência na questão do clima, né? E acho que essa correlação ela está mais material, ela está mais perceptível de uma maneira geral. E isso vale também para os negócios. A gente entendeu que não tem como literalmente uma empresa ou um mundo estar economicamente saudável numa sociedade doente, enfraquecida, pobre, né, desigual. Então, acho que esses são aprendizados que eu espero que tragam legados de mudanças estruturais de mentalidades e, de novo, a sustentabilidade ela não é só um desejo, uma aspiração, né? Ela precisa ser uma disciplina diária, então que isso seja internalizado no dia a dia aí das nossas atividades. Com relação ao tema de inclusão, de uma maneira geral, que você comentou de LGBTQIA+, equidade de gêneros, equidade racial, o GPA, dentro desses 5 eixos que eu comentei de estratégia, a gente é um grupo, né, com 50 mil colaboradores e milhões de clientes, milhares de fornecedores. Então, a gente é de gente para gente. A gente tem 5 eixos públicos, né, que a gente considera prioritários por ter um grau que a gente chama de subrepresentação. Às vezes, eles não são a minoria na população, mas estão muitas vezes subrepresentados dentro da companhia ou em qualquer outra estrutura, digamos assim, de poder e de influência. Então, um deles é a questão de gêneros, então a equidade de gêneros em cargos aí, principalmente de liderança. O outro é a promoção dos direitos LGBTQIA+. A terceiro público é a equidade racial, né? O tema de equidade racial também, especificamente aí para a liderança, sempre gerentes acima. Há também a promoção
inclusão de pessoas com deficiência, e o último dos públicos, a gente é a questão da diversidade, geracional e etária, né. Então essas são as 5 prioridades que a gente tem de atuação, cada um com seus desafios. Então em mulheres, a gente já tem 37% de mulheres em cargos de liderança, mas a gente precisa olhar para a liderança das lojas, a liderança de operação, que ainda é um ambiente muito masculino. Por outro lado, a gente acabou de fazer um censo, né? A gente tem aí autodeclarado uma comunidade de 13% de colaboradores que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Como que a gente pode promover e fortalecer essa comunidade dentro da cultura do GPA? No tema racial, a gente tem também cerca aí de 35% de pessoas que se autodeclaram negras em cargos de liderança, mas é o oposto de mulheres, tem mais nas áreas operacionais e menos nas áreas corporativas. Então, a gente tem desafios diferentes para cada um deles e metas, né, para a gente tentar trabalhar, não só dentro como para fora, como a gente trazer mais essa representatividade nas propagandas, nos produtos, como a gente amarrar isso, fortalecendo a nossa cadeia de valor, incentivando essa mesma diversidade e representatividade nos nossos parceiros de negócio. Então, e além disso, fazer parte de um movimento coletivo, né, com outras empresas, outros fornecedores, competidores, organizações da sociedade civil, para de fato diminuir essas diferenças desses grupos subrepresentados. Ok, Suzy, depois vamos voltar um pouco mais, que eu acho que tem mais coisas aqui para a gente explorar, mas indo aqui para o Wilson e fazendo um pouco dessa mesma provocação, digamos, né? Quer dizer, a pandemia, embora seja um negócio bem diferente, né? No varejo não dá para ter home office, né? As prateleiras precisam estar, as gôndolas precisam estar sempre cheias, mas no B2B, que é um pouco diferente, mas de qualquer maneira vocês têm na Klabin uma série, como você já mencionou antes, umas centenas, se não milhares, de parceiros, né, espalhados por áreas distantes dos grandes centros, etc. Então, como é que este tema impactou este dia a dia do negócio de vocês na Klabin? Mudou tudo, impactou em todos os setores, né? Como foi para todo mundo. A pandemia nos pegou com milhares de trabalhadores aqui construindo a nova fábrica e também nos trouxe o desafio de seguir funcionando, porque nós somos uma empresa considerada do setor essencial, né? Nós não somos B2C, mas sem as caixas de papelão, sem os sacos, sem as embalagens de produtos higiênicos, né, farmacêuticos, né, parariam todos esses setores no Brasil. Então, nós tivemos, ao mesmo tempo, que nos adaptar àquela coisa de o carro está andando e você precisa trocar o pneu. Tivemos que adaptar protocolos para que as fábricas não parassem e, naquele primeiro momento de dúvidas, né, como agir, quais eram os requisitos necessários para manter a operação segura para os nossos colaboradores, para as nossas comunidades e para não desabastecer essa produção. Nós tivemos também um grande desenvolvimento em inovação a partir da pandemia. Vocês devem lembrar que a Klabin, no começo da pandemia, integrou um grupo de empresas brasileiras que conseguiram viabilizar a fabricação em grande escala dos respiradores no Brasil, né, que haviam componentes e haviam toda uma dependência externa, e nós sabíamos que a demanda externa seria grande também, e nós, então, viabilizamos pela inovação a fabricação e distribuição desses respiradores para o Brasil todo. Da mesma forma, quando o nosso setor de ciência, o nosso centro de tecnologia, pesquisadores, desenvolveram um substituto, um componente a partir das nossas florestas para substituir um produto que fazia álcool gel e que já estava ficando em falta, correndo o risco de desabastecer o mercado brasileiro de álcool gel. Então, um produto vindo das árvores fez também garantir essa produção brasileira, e nós fizemos doações e fizemos abastecimento também de várias regiões. Ainda fizemos a abertura de hospitais, houve todo um direcionamento da agenda social nossa para a questão da saúde, né, por razões óbvias, e conseguimos, com isso, manter também as localidades que nós apoiamos, né, espalhadas Brasil afora, né, são 24 unidades, com segurança, né, e bem atendidas em termos de infraestrutura. Eu ainda cito uma outra decorrência da pandemia, que foi a nossa aproximação
ainda maior com o poder público. A Klabin tem toda uma agenda de programas relacionados ao apoio ao planejamento da gestão pública. Nós hoje, em 14 municípios no Brasil, nós fornecemos uma consultoria para a prefeitura fazer o seu plano plurianual, aquele plano, né, que ela diz, os 4 anos de mandato, o que o prefeito vai fazer, colocar lá num quadro de gestão à vista, que todos os secretários participem, e o próprio prefeito muitas vezes tem essa noção do planejamento. E isso nós entramos fortemente agora no período de pandemia, primeiramente ajudando na gestão da pandemia, mas também agora, especialmente nesse ano de 21, que é o começo, né, de gestão dessas prefeituras, com um apoio mais robusto nessas questões de planejamento. E por que a gente faz isso, né? Nós nos queixamos como cidadãos o tempo todo que os governos, que o Estado não fazem planejamento, que só pensam na reeleição, que só pensam no imediato, né? Não tem aquele olhar de médio prazo. Nós, como uma empresa do setor florestal, nós temos isso também no nosso DNA. Nós plantamos eucalipto que demora 7 anos para ser colhido e virar papel. O pinus demora 15 anos. Então, nós temos já necessariamente um olhar, né, de planejamento. Então, nada melhor do que passar uma expertise que é nossa para o poder público e nesse momento de pandemia, como foi importante a gestão, né, clara dos recursos que eram exíguos. Então, nós tivemos uma dedicação do nosso corpo técnico desses projetos para fazer com que os municípios aplicassem corretamente também esses recursos, para que aplicassem corretamente, de maneira geral, os recursos dos nossos impostos, e assim cumpram o seu papel, né, de gestão pública. Assim como nós temos o nosso, né, como ente privado, né, um caminho a seguir, o poder público tem o dele, as organizações da sociedade civil, e para nós da Klabin faz parte da agenda ESG, no S, do social, como eu disse no começo, cuidar dos impactos, sim, eu sei todos os impactos positivos e negativos que eu causo, mitigo esses impactos negativos e potencializo esses impactos positivos. Um impacto positivo que a gente trabalha cada vez com mais afinco é essa questão do planejamento da gestão pública, né? Assim como a educação é uma das grandes bandeiras da Klabin, assim como estamos em área rural, né? Somos uma empresa que planta floresta, a agricultura familiar. Os nossos vizinhos agricultores também fazem parte do nosso escopo de maiores programas sociais. E, por fim, só para também completar um pouco a fala da Suzy, a agenda de diversidade, a agenda de inclusão, ela é um dos nossos objetivos declarados do CODES, né, dos ODS da Klabin. Nós temos também meta de contratação de mais mulheres, de ter mais diversidade, né, de LGBTQIA+, na Klabin. Nós estamos proativamente buscando isso. É um compromisso nosso, é uma meta também atrelada à bonificação, ao pagamento dos nossos executivos, e nós estamos também muito firmes e muito convictos nessa agenda. Acho que seria isso, Silvio. Voltando, bom, só lembrando aqui, para quem nos acompanha, que se quiserem endereçar perguntas, pode usar o chat aqui do nosso sistema, do Zoom. Mas eu queria perguntar para a Suzy, pegando um gancho aqui de uma coisa que ela falou, somos mais de 50 mil pessoas no grupo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é cascatear esses conceitos para mais de 50 mil pessoas, como é esse esforço de incorporar na cultura de uma vasta organização com centenas de lojas de norte a sul do país, como é cascatear, motivar, engajar pessoas para que o tema ESG, este olhar, digamos, não fique restrito mais ao topo da organização? É, de fato, um desafio, porque eu sempre digo, né, que não é só compartilhar uma informação, né, explicar um procedimento, você precisa fazer com que aquilo seja entendido, seja internalizado, e a grande maioria dos nossos colaboradores, independentemente do nível hierárquico que está, ele é um porta-voz da companhia, né, porque ele está com
dezenas, centenas de clientes também todos os dias. Então, não adianta, né, a gente, num ambiente corporativo, fazer um compromisso ligado à questão, por exemplo, do bem-estar animal, e você estrutura processos, envolve a média, a alta liderança para a mudança desses processos e chega, né, ali na nossa loja, ou uma cliente vai lá e pergunta por que que tem determinado produto, não tem, e aquele colaborador ou colaboradora não consegue trazer toda essa lógica, essa política, essas escolhas ali, né, na relação com aquele ou com aquela cliente. Então, acho que esse de fato é um grande desafio. A gente tem um olhar de amarrar, como você mesmo falou, isso dentro da questão da cultura, mas também dentro de todos os processos da companhia, no que se refere à questão da formação dos nossos colaboradores, aí na definição das prioridades deles. Então, como eu comentei, né, a questão de equidade de gênero, diversidade, é um eixo muito estratégico, ele está também dentro de uma das metas da remuneração variável. Em função disso, existem projetos e planos de ações que são definidos com diferentes sponsors de diferentes áreas, na quais eles são cobrados e amarrados a essa meta maior de, por exemplo, ter mais mulheres em cargos de liderança, né? E a partir daí, como que eu vou traduzir isso numa ação de comunicação do marketing, de novo, lá na frente da nossa loja, dentro da nossa loja, no back-office, junto às nossas escolhas dos nossos fornecedores. Então, a gente amarra isso na formação dos treinamentos que eles têm e também nos procedimentos que vão fazer com que eles impactem, né, e escolham ou realizem determinado procedimento, como aquele tema está inserido na rotina, né, na atividade diária daquele ou daquela colaboradora. E eu acho que o ponto principal de tudo isso, podemos ter treinamento, podemos ter procedimento, podemos ter política, podemos ter meta. Se a gente não tem o exemplo, se a gente não tem o sponsor, se a gente não tem a liderança que fala desse assunto, que cobra, né, que se posiciona, aquilo fica, digamos, limitado ou mais superficial. Então, um dos nossos grandes focos de atuação é, de fato, formar as lideranças para elas terem propriedade e entendimento, porque às vezes a pessoa está sensibilizada, mas não necessariamente tem um entendimento sobre os temas. Então, sensibilização e entendimento, e trazer essa para que ela se sinta livre ou até engajada no sentido de fato, puxar esse assunto para toda a companhia, né? Então, esse acho que é um dos principais, a gente ter a alta liderança da companhia colocando também isso como um tema tão relevante quanto qualquer outro, como venda, como custo, como segurança do trabalho. Então, os temas sociais e ambientais têm que estar nessa mesma agenda de importância. Wilson, queria agora, mudando um pouco de novo, quer dizer, vocês estão sempre olhando fortemente para o mercado internacional. Klabin é uma empresa que tem floresta. O Brasil é visto lá fora como um país onde a temática ambiental ela não está no topo da agenda do país, supostamente, né? Pelo menos em nível da gestão federal. Então, como é que é lidar com o tema? Estamos falando em mudanças climáticas, estamos falando de Brasil com essa imagem um pouco hoje, talvez negativa, talvez não, negativa em termos de gestão ambiental. Vocês lidam com floresta, vocês, enfim, estão diretamente conectados com essa temática, e lá fora, imagino que a régua tenha subido também para vocês. O nível de questionamentos, de compromissos que os entes com os quais vocês se relacionam, inclusive clientes, imagino que há muitos questionamentos novos ou mais enfáticos. Queria que você discorresse um pouquinho sobre essa questão. Ótima pergunta, Ciro. Para nós, esses requisitos sempre foram muito altos, né? Nós, desde sempre, tivemos essa preocupação porque percebíamos a sociedade caminhando para um questionamento
né, de se aquele produto que estava sendo consumido é renovável, vinha de fontes renováveis, e no nosso setor especificamente, se vinha de florestas plantadas e não de florestas nativas. Então, quando eu digo que a Klabin, em 98, se preocupou em fazer a primeira certificação internacional, né, o FSC, foi para isso, foi por isso e para isso. Desde então, esse questionamento só vem aumentando, e nós temos hoje a tranquilidade de protagonizar, né, esse movimento, que diz, olha, não basta você só se contentar com o que tem, nós precisamos dessa melhoria contínua e precisamos que as empresas assumam realmente o seu papel nessa corrida, né, de ser contra o aquecimento global em ações práticas, não apenas dizer, olha, eu também sou contra, todos nós somos, mas na prática, o que a tua empresa está fazendo em relação a isso? Então, a Klabin tem protagonizado esse movimento de, internamente, nem se fala, né? O CODES, os ODS, essa é uma agenda nossa do dia a dia, né? A Suzy falava em diversidade, nós temos também toda uma questão de cuidado em relação à nossa própria expressão em relação a essa temática, é uma temática nova, né? A gente falava LGBT, agora fala QIA+, por que fala, o que é isso, né? Nós precisamos aprender, nós não fomos formados nisso, nós líderes, né, gestores das empresas. Então, temos todo um aprendizado interno, o engajamento das lideranças, e o nosso CEO tem o papel fundamental de puxar isso, tanto internamente quanto externamente. Eu dizia que ele é o representante brasileiro, né, na organização da COP26, tem chamado, né, o setor, os nossos fornecedores e as empresas de uma maneira geral para se posicionarem nessa agenda e dando exemplos. A Klabin é uma empresa que hoje submete as suas emissões, né, as chamadas Science-Based Targets, né? São as metas baseadas na ciência. Nós não estamos afirmando um número qualquer. Nós temos um controle rigoroso do que a gente emite, do que a gente capta, e nós somos atestados, né, por essas entidades e temos as nossas metas tornadas públicas e as nossas informações também disponíveis. E o nosso desafio é esse. Por que as outras empresas não fazem também? Vamos fazer. Nós todos dependemos dessas iniciativas para chegar em 2030 e termos um mundo ainda factível de vida humana. Se nós continuarmos Wilson, acho que o seu som se perdeu. Não? Pronto, voltou. Ok. Voltou agora? Tá bom, eu estava dizendo que é isso, finalizando a minha fala, que nós temos metas que nós precisamos cumprir e queremos, né, que as organizações privadas, em geral, elas tenham as mesmas metas para que a gente consiga chegar em 2030 e ter esse mundo ainda factível de vida humana, né? Se continuarmos no modelo anterior, nós não vamos conseguir. Tem uma pergunta aqui no site, se algum de vocês quiser fazer algum comentário, como diante de um não apego, digamos, do poder público de uma maneira geral pela agenda ESG, como as empresas de vocês se posicionam, como defender internamente o conceito, se externamente, ou pelo menos do ponto de vista do poder público, essa não é uma agenda prioritária. Eu posso fazer algum comentário aqui. Acho que também o poder público é uma coisa muito genérica, né? Você tem várias instâncias, várias esferas e de diversas frentes no tema de ESG. Mas, independente disso, a gente, óbvio que a questão da regulamentação, ela sempre ajuda, facilita muito quando você tem isso, ou seja, você tem todos os atores integrados e direcionados para essa mesma agenda. Mas todas nós, né, qualquer uma das empresas, ela
tem muitos outros pontos de contato, muitos outros atores, né, da quais ela se relaciona, ou seja, você não consegue, não deve ficar refém, né, ou só fazer em função do próprio da atuação mais forte ou menos forte do poder público. Vocês têm seus clientes, você tem o investidor, você tem o controlador, enfim, tem a comunidade do entorno, você tem uma agenda global, né, preocupada com esses temas. Então, eu acho que existem situações onde podem ter mais barreiras, mais obstáculos, mais dificuldades, mas ele não depende, de um único interlocutor ou stakeholder para você trabalhar sobre isso. Acho que dá para você para você avançar, mesmo tendo algumas situações um pouco mais, paradas ou, com algum nível de não avanço. Wilson, quer fazer o comentário a partir da visão Klabin? Ciro, eu só peço desculpas que eu tive que mudar um pouquinho de cenário aqui para estabilizar um pouco melhor o sinal. Você pode só repetir a ênfase da pergunta? É uma pergunta que está no chat, e assim, como as empresas, como vocês se posicionam, a Suzy acabou de falar, mas no caso, então, como o Klabin se posiciona em relação digamos, ao fato do poder público, fica claro aqui a visão, o poder público federal, não tem em ESG um tema que está no topo da agenda, né, governamental. Então, como defender isso, se externamente não existe esse suporte, esse apoio, como defender internamente, fazer as coisas acontecerem internamente na organização? Infelizmente, nós temos esse contexto de não haver uma disposição em nível de governo federal clara a respeito dessas metas, a respeito de ações concretas, né? A gente está falando de queimadas da Amazônia, a gente está falando de desmatamentos, né, descontrolados, todo um equívoco em relação às comunidades tradicionais, né, toda essa agenda contrária a indígenas, a quilombolas, né, ameaçando direitos constitucionais. Então, apesar disso tudo, né, isso é uma constatação nossa como brasileiros, né, esse é a postura que o nosso governo atual tem, mas nós temos uma agenda que independe disso, né? A Klabin tem uma agenda de protagonista, como eu disse. Então, esses temas todos têm sido vocalizados pela nossa diretoria, né, e por nós, né, em todos os eventos públicos e internamente, dizendo isso: o caminho não é outro senão nós nos preocuparmos com as nossas emissões. Podemos emitir menos, podemos aperfeiçoar nossos métodos de fabricação, podemos ter produtos melhores, né, menos agressivos ao meio ambiente. Então, nós dizemos que sim, estamos puxando essa agenda, dizendo a nossa meta: nós não queremos mais ter resíduos nos nossos processos industriais, nós não queremos mais utilizar tanta água na nossa produção, nós temos metas de redução de 20% no consumo específico de água, e isso significa que aumentaremos a produção, mas diminuiremos proporcionalmente o uso da água. Por quê? Porque é uma constatação global. Ninguém hoje, em sã consciência, pode dizer que o tema água não é um risco. Ele é um risco de desabastecimento, ele é um risco de operações das nossas unidades, né? É um risco para o Pão de Açúcar, é um risco para a Klabin, para a imagem corporativa e para nós como um todo. Dessa forma, nós não vemos outro caminho senão vocalizar isso, conclamar que as empresas nos acompanhem nessa corrida para o zero, né? A gente tem iniciativas chamadas Race to Zero, Net Zero, e nós precisamos cada vez mais empresas que se posicionem. Nós estamos chegando a um ponto que não se posicionar é tomar uma posição contrária. É preciso se posicionar, é preciso, né, influenciar positivamente para essa agenda. Já que nós não temos o apoio governamental, que pelo menos o mundo privado garanta que essa agenda seja perseguida, e a gente tem confiança e tem obtido resultados já concretos disso. Bom, nós estamos chegando ao fim, temos mais alguns minutos. Eu vou pedir, então, uma resposta muito objetiva de vocês dois em relação a essa pergunta que está no chat. Qual a visão de vocês sobre a adoção do relato integrado versus o relatório mais genérico de sustentabilidade? Se vocês puderem ser bem objetivos, porque depois eu tenho uma última pergunta. Eu acho que o que é mais importante é a premissa do modelo.
se é o relato integrado ou não, eu acho que o importante é você fazer relatórios que sejam auditáveis, que sejam comparáveis, que tenham parâmetros internacionais, e que de fato possa mostrar, sejam coisas positivas de evolução, sejam os desafios que ainda a empresa precisa percorrer. Acho que a premissa, ah, ela é mais importante do que a própria metodologia, mas, o relato integrado, ele é uma metodologia que contempla essas premissas. Acho que esse é o ponto mais importante dele, se eu conseguir responder aí de maneira objetiva. Legal. Bom, de minha parte, Ciro, sendo rápido, o relatório integrado é sim uma evolução, mas nós já não enxergamos como suficiente. Nós fizemos recentemente a adaptação, né? Nós temos lá o nosso relatório de sustentabilidade, mas nós criamos o chamado painel ESG, ou seja, o investidor, ou a comunidade, o cliente, ele precisa bater o olho e enxergar aquilo que a gente faz e as nossas metas, né, almejadas para a redução. Porque nós ainda corremos o risco, e temos muito isso no mercado. Esses dias um especialista falou, eu gostei muito do termo, vou repetir aqui, relatórios de sustentabilidade moranguinho, né? Que é aquele lugar que você lê e fica assim, é todo mundo feliz, né? As crianças sorridentes, as escolas bonitas, mas isso já não basta, isso é uma obrigação, você tem que fazer investimento social privado, você precisa se integrar às comunidades. Mas, por exemplo, e as comunidades tradicionais no teu entorno? Como você lida? Como você lida com o impacto da tua operação, né? Com todas as questões relacionadas ao social? Isso é preciso colocar lá em métricas. O que você faz, o que você quer fazer, onde você vai chegar e como você vai chegar. Então, acho que o relatório integrado é ótimo, mas ele precisa dar um salto ainda para realmente mostrar, de bate-pronto, num relatório muito executivo, né, o que você faz. Tá bom, ESG é muito legal, todo mundo concorda, mas na prática, o que você faz em cada uma dessas esferas e aonde você quer chegar. Bom, e uma última pergunta, se puder também pedir uma resposta bem objetiva, como é que vocês veem o mercado de trabalho para profissionais focados em sustentabilidade e ESG? Como vocês veem o mercado e da onde vem esse profissional? Bom, eu acho que é um mercado em total expansão, mas ao mesmo tempo eu acho que todas as profissões eh, elas são criáveis, elas são uma incógnita, né, em como elas vão se desenvolver. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia, né, não existia a área de sustentabilidade. Eh, eu trabalhei numa área que tinha uma linha fair trade, aí depois eu fui para uma área e existia uma área de ação social que eu sabia que eu não queria, porque ela era muito desconectada do negócio, depois se transformou em responsabilidade social, responsabilidade corporativa e depois sustentabilidade. Então acho que você também tem que construir a sua trajetória, né, o seu caminho e o que é que você está se proposto a contribuir para a sociedade no aspecto profissional. Então acho que tem um milhão de possibilidades para quem quer olhar para esses fatores, né, os aspectos sociais, ambientais, dentro do ambiente corporativo, trazendo os impactos positivos para a sociedade. Como isso vai ser se modelado, eu acho que depende de cada um de nós, que trabalha ou que quer trabalhar nessa área e da própria forma como a gente está transformando, as companhias, né. Então, mas uma das coisas que eu posso dizer é que a gente precisa se dedicar muito a estudar, porque são temas que não estão prontos, não estão na faculdade, não estão nem existentes no nosso dia a dia das nossas atividades profissionais. Então acho que o que é mais importante saber é que aquilo que a gente vai ter que atuar não está dado, não está aqui colocado hoje para ser aprendido num livro ou num curso de especialização ou coisas assim. Acho que esse que é, mas é também ao mesmo tempo, até eu sou uma pessoa suspeita por falar isso, uma coisa apaixonante, né. Tem gente que depois de muito tempo fala assim: "Ai, agora eu quero fazer uma coisa que tem a ver com o meu propósito ou que me faça sentido". Eu acho que nesse sentido quem trabalha com sustentabilidade tem o privilégio de sentir isso todos os dias, né, de se conectar ao seu propósito. Pode ser difícil do mesmo jeito, mas estar conectado com o seu propósito todos os dias.
Excelente, Suzy. Eu vou pegar o gancho aqui. E enquanto você falava de não estar dado, eu me lembrava. Nos últimos anos, eu tive que estudar, não sabia nada de crédito de carbono, análise de ciclo de vida de produto, né? Qual o impacto que isso tem, o teu produto no social. Por quê? Porque são temas que estão na mesa, estão sendo cada vez mais demandados e a gente está aprendendo junto. Tentando responder um pouquinho objetivamente a questão do Ciro, eu vejo esse mercado em amplo crescimento, extremamente promissor, né? Se até agora tem alguém que não estava preocupado com ESG ou com sustentabilidade e está acordando um pouco tarde, vai atrás de profissionais. Quem já está tem demandado cada vez mais profissionais. Puxando um pouco a brasa para o meu assado aqui do social, eu vejo cada vez mais também as empresas caminhando para esse desenvolvimento. O ambiental virou uma coisa quase obrigatória, e aí a formação é específica, né, de engenharia ambiental e etc. Mas o social, acho que tem um grande leque, né, de profissões, né, de formações. Eu tenho uma equipe hoje com psicólogos, com antropólogos, assistentes sociais, jornalistas, né, bastante gente de comunicação, de relações públicas, sociologia, enfim, é uma vasta gama de formações necessárias, porque a gente está lidando, em última análise, é isso, com pessoas, né, e as formações humanas, então, são as que mais propiciam, né, possibilitam você ter esse tipo de sensibilidade no relacionamento. Ok, bom, estamos chegando aqui para atender a agenda de todo mundo, que o dia é corrido para todo mundo. Estamos aqui finalizando. Quero agradecer imensamente a Suzy Yoshimura, diretora de sustentabilidade do GPA, o Wilson Paiva, gerente de responsabilidade social e relações com comunidade da Klabin. Acho que tivemos uma visão bem estimulante do B2C e do B2B, os desafios que são de todo o setor privado, em termos de engajamento com a temática de ESG. E quero agradecer, espero que a gente possa ter oportunidade de futuras conversas num cenário cada vez mais promissor, onde a gente consiga avançar como sociedade nesse campo. Então, muito obrigado, Suzy, muito obrigado, Wilson, obrigado às pessoas que nos acompanharam. E lembrando que esses diálogos que a gente está organizando, eles vão até o fim do ano, dentro da nossa programação de 20 anos da imagem corporativa, focando em temas que fazem diferença, digamos, não só no ambiente da comunicação, como para a sociedade. Saúde, sustentabilidade, educação e por aí vai. Então, obrigado a todos. Obrigado, Suzy e Wilson, mais uma vez. Obrigada, Ciro. Obrigada a todo mundo da imagem corporativa e parabéns e muito sucesso para vocês. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela IC, pelos seus primeiros 20 anos. Obrigado, gente.